E fala, meus bitcoiners, sextou e como que vocês estão com essa queda? O Bitcoin amanheceu, na verdade, desde o final do dia de ontem, a gente começou a ter uma queda que muita gente não estava esperando, mas hoje nesse vídeo eu vou te falar o real motivo dessa queda e como que você vai conseguir se sobressair face a esse cenário. Logo depois da vinheta. Bom, pessoal, tem duas coisas muito importantes acontecendo no mercado. Primeira de todas é com relação à taxação das criptomoedas, regulamentação lá nos Estados Unidos, e quem me segue no Instagram com certeza estava por dentro disso aí. Quem está lá no grupo do Telegram, quem me segue nas redes sociais, porque ontem eu falei dessa possibilidade dos Estados Unidos regulamentar o staking. E eu falei, inclusive, que isso era alguma coisa urgente, era uma coisa grave. E olha só o que aconteceu. Depois de ser alvo de investigações, a Kraken, que para quem não sabe é uma das maiores corretoras do mundo e também lá dos Estados Unidos, ela vai interromper os serviços de stake na plataforma depois dela ser multada em 30 milhões de dólares e acabar assinando um acordo com a SEC, que é a Comissão de Valores Imobiliários lá dos Estados Unidos. E o staking, para quem não sabe, é aquela forma de validação de transações no mundo das criptomoedas, onde você deposita os seus tokens e aquilo vai te dar como se fosse uma espécie de ticket. Então, é um protocolo para validar as transações em troca de recompensa, que seria uma espécie de renda passiva. Isso foi um dos motivos pelo qual impactou mais a queda no mundo das criptomoedas, mas o mercado tradicional, ao meu ver, é a principal razão pelo qual a gente está vendo uma queda que começou, na verdade, no mercado cripto. E como eu venho falando para vocês, o principal motivo que vem fazendo o mercado tradicional se movimentar e ter essa correlação entre o mercado de criptomoedas e esse mercado é justamente a questão do Banco Central Americano e da inflação nos Estados Unidos. A gente teve que nas últimas semanas aconteceu uma reunião, na verdade foi semana passada, dia 1º de fevereiro, sobre o aumento da taxa de juros. E além disso, saíram alguns indicadores macroeconômicos depois disso. Teve entrevista com o presidente do Banco Central Americano e os investidores eles estão começando a mudar o seu pensamento. Então, olha só, a gente tem que atualmente 90,8% dos investidores eles acreditam que vai ter mais um aumento de 25 pontos base. Só que há uma semana atrás, no dia 3 de fevereiro, a gente tinha que 97% dos investidores acreditavam no aumento de 25 pontos base e 2,6% acreditavam que não ia ter aumento algum. Agora a gente tem que 90,8% acreditam no aumento de 25 pontos base e 9,2%, quase 10% dos investidores já acreditam no aumento de 50 basis points, por conta desse mercado de trabalho aquecido que eu venho comentando isso com vocês. E obviamente isso fez o mercado tradicional dar uma queda e o mercado cripto veio junto. Só que a queda no mercado de criptomoedas e a falta de força compradora pode ser que tenha correlação também com essa questão da proibição do staking lá na corretora Kraken. Vamos começar a nossa análise aqui e tentar fazer ela de uma forma mais breve o possível, porque grande parte das coisas que estão acontecendo eu vinha comentando aqui no canal com vocês. E agora que a gente está longe do ponto de resistência, os 24.500 dólares, a gente está mais próximo a pontos de suporte e lugares propícios à compra. Então é natural que tenha uma diminuição aí na força vendedora. A gente vê uns vendedores aqui de longo prazo e também tem uns compradores aqui que querem, estão segurando, né, na verdade, o suporte dos 21.500, que foi justamente a mínima aí que o preço fez, certo? Outro ponto importante que eu falei, ontem eu tracei essa figura aqui em vídeo com vocês no S&P 500 e falei que essa figura poderia romper e iniciar uma correção. E foi justamente esse o gatilho que o mercado trouxe para o rompimento. Então a partir de agora o S&P 500 ele está buscando, na verdade ele fez o pivô aqui no gráfico diário, fez um topo, fundo, topo descendente, rompeu e agora ele vai começar a testar a região das médias e perdendo a região das médias ele vai começar uma correção no gráfico semanal, fato cujo qual a gente não passa desde o ano passado. Desde o final de dezembro a gente não faz um fundo ascendente no gráfico semanal e esse fundo ascendente, quando o fundo prévio, é um cenário extremamente saudável para fazer o mercado continuar subindo, né? Então, enquanto ele está corrigindo, o mercado cripto também corrige. Quando ele está subindo, o mercado cripto também sobe. Pelo menos é o que vem acontecendo aí ao longo dos últimos meses. Enquanto isso, o Bitcoin estava passando pelo mesmo cenário. Eu comentei com vocês dois fatos importantes. Primeiro é essa cunha,
tá? Essa cunha aqui, ela estava com o princípio de rompimento, só que a gente não viu um rompimento com volume, porque a gente tinha uma região muito forte de suporte. Rompemos a região de suporte, eu falei, galera, rompendo a região de suporte, a gente tem base de preço nesses topos prévios, e depois, só lá próximo aos 21.200 dólares. E como eu falei também, eu já escalonei algumas ordens aqui à medida que o preço cai, e inclusive já pegaram algumas dessas ordens aqui com essa queda aí do preço, justamente porque a partir de agora, nesse exato momento, a gente está em busca de um fundo ascendente no gráfico semanal. Então todo esse movimento que a gente vem fazendo agora de queda nas últimas 2 semanas é simplesmente uma correção para formar uma base de preço contra essa região aqui dos 16 mil dólares, que a gente também não faz um fundo ascendente desde o ano passado. Então é natural, é normal e saudável para o preço que isso aconteça. E aí a gente tem aqui a região das médias, tem região aqui de Fibonacci, tem topos prévios, tudo isso são pontos aí que o mercado tende a segurar. E quando eu falo correção no gráfico semanal, a partir de agora qualquer coisa acima dos 16 mil dólares é um fundo ascendente, mas é uma correção que uma barrinha dessa aqui dura uma semana para se formar. Então pode ser que é uma correção aí que dura 2, 3 semanas, às vezes 4 e depois volta a subir, né? Então é uma correção assim que ela leva tempo. Da mesma forma que esse movimento aqui, por mais que muita gente seja imediatista e já estava falando de ver o Bitcoin nos 40 mil dólares, o bear market acabou, o fundo já foi formado. Cara, as tendências são fractais. A gente está fazendo um fundo ascendente no semanal para fazer um pivô de alta, provavelmente, e aí a gente vai continuar a correção no mensal, que segue em tendência de baixa. Então isso é o chamado rally de bear market. O bear market ele é formado por topos e fundos descendentes na tendência maior, que é o mensal. Então agora a gente está fazendo um topo descendente para continuar essa queda, ou então para retestar essa região aqui de fundo e fazer o pivô, e aí sim a gente vai começar um rally de alta. Então tem muita água para pastar embaixo da ponte. Eu sempre falei, galera, o mercado tá cansado, a força compradora perdeu o seu gás, a sua potência, e os vendedores estão muito fortes. O mercado está mostrando sinais de exaustão. A gente vai ver uma correção no gráfico semanal, a gente segue em tendência de alta. Parem de se emocionar com rallies de bear market, porque isso acontece, é normal a gente ver movimentações aí de 50% e depois grandes quedas, grandes correções, e correções simplesmente são oportunidades. Certo? Passando aqui no nosso sentimento, o nosso sentimento está mostrando liquidez compradora e consequentemente, né, se está todo mundo comprando aqui, vão ter menos compradores se o preço estiver aqui em cima, se o preço estiver aqui em cima, ou seja, a força compradora está toda agindo nesse fundo para tentar segurar essa base de preço, e aí não vai ter comprador para agir aqui e fazer com que o preço suba mais. Sem falar que se o mercado continuar caindo, muito provavelmente, como tem quase 1,5 compradores para cada vendedor, né? A gente vai ver quedas, vai ver liquidações se continuar caindo e perdendo esse fundo, porque tá todo mundo apostando na alta e os stops estão aqui abaixo desse fundo. O pessoal entra alavancado, então acaba que liquida muito fácil. E o meu principal setup de acumulação, o que está me fazendo comprar Bitcoin nessa hora, são os pontos de liquidação. Então eu comprei um pouquinho de Bitcoin quando a gente teve essa queda e veio liquidação. Então se a gente romper esse ponto, tiver mais uma queda com liquidação próximo a pontos de suporte, próximo à região das médias, próximo a níveis de Fibonacci, dá aquele tantão de liquidação assim, eu compro mais um pouquinho de Bitcoin. Por quê? Porque eu volto a falar, a gente muito provavelmente vai fazer um fundo ascendente no gráfico semanal. E é essa entrada que eu estou buscando desde que começou essa pernada de alta. Eu vou entrar no fundo ascendente, que aí eu tenho uma maior segurança de ter esse pivô de alta. Eu vou ter um stop bem curtinho na minha operação. E consequentemente eu consigo pesar mais a mão para ter mais lucro. E aí a partir do momento que a gente começar a busca por esse topo, na verdade já começou, né? Mas se a gente continuar a busca por esse topo descendente no mensal, é aí que vem o grande lucro nos rallies de bear market. Ainda falando sobre a análise que eu falei ontem, eu disse que a gente estava em alguns trades, um deles é a Dogecoin,
Deixa eu puxar aqui para os gráficos menores, que inclusive já bateu vários alvos, eu já fiz aqui umas parciais e desci o stop. Meu stop atualmente está acima desse topo prévio, ou seja, risco zero. Tudo que vier aqui para cima é lucro. E como a gente está na tendência de baixa, eu já fiz, acho que 75% da posição eu já fechei e deixei os outros 25% ou 30%, eu não lembro exatamente de cabeça, para continuar pegando essa tendência de baixa para eu lucrar na queda. E além da Dogecoin, eu estou fazendo a mesma coisa com a Apecoin. Olha só, a Apecoin, eu abri um short nesse topo aqui com o stop aqui em cima e agora o meu stop ele já está aqui, ó. Sem falar que eu também já fiz parciais, tô com 30% da posição e continuo deixando esse trade rolar. Isso aqui foi mais uma das várias operações que eu fiz na live com os alunos da mentoria. Se você não é aluno da mentoria e tem interesse, as últimas vagas elas estão disponíveis e tem um QR Code que fica aparecendo aqui na tela ao longo do vídeo. É só você escanear ou clicar no primeiro link da descrição. Aí você vai cair no meu site e tem a oferta lá da mentoria com acesso ao grupo e às lives semanais, onde eu estou sempre atualizando sobre as operações que a gente abre. Se a gente não abrir na live, quando eu abrir ao longo do dia, eu aviso para os alunos, que foi o caso dessa aqui. Eu falei, ó galera, a gente analisou lá na live essa operação e na hora não estava numa região boa de entrada. Agora eu entrei, coloquei o meu stop aqui e estou acreditando nesse cenário. Tá lá, se tiver alguém da mentoria e quiser confirmar isso, só comentar aqui embaixo que tem várias pessoas aí da mentoria que assistem os meus vídeos, beleza? E no mais, né, o vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. Se não me conhece, não conhece o canal, se inscreve, deixa aquele like, isso é muito importante, faz com que o YouTube recomende esse vídeo para outras pessoas. Não esquece de me seguir nas redes sociais que estão todas aqui em cima, aqui, ó. Lá eu vou postando atualizações, dando sempre notícias, postando muito conteúdo gratuito e bacana aí para você. E no mais, eu vou ficando por aqui. Tenha uma excelente sexta-feira, um ótimo dia, um excelente final de semana também. E tamo junto, galera. Valeu!